Paz. Nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Deus tem feito e que fez em nossas vidas. Eu já sou um milagre também anterior, né? Mas a vida da Valentina já foi um milagre desde a gestação. Ela foi descoberta, só que quando foi feito as ultrassonografias, só que o médico não conseguia visualizar. Dava sintomas de gravidez, mas ele não conseguia visualizar. Fez a primeira, a segunda. Na segunda ele falou o seguinte: a gente vai fazer mais uma, e se não conseguir detectar alguma coisa, a gente vai conversar com você. Só que na terceira, ela está falando, demorou 3 semanas. Já é um milagre estar aqui na frente. Na segunda semana que... Na segunda semana que eu fiz a ultrassom e não deu para ver nada, ele falou uma palavra que mexeu comigo. Eu tinha conversado com Deus que Ele traz... Se eu dou umas paradinhas assim, chorada, porque exatamente hoje, dia 31, foi a última quimioterapia 2014 da Valentina, onde tudo foi. Então, está mexendo ainda comigo. E quando eu fui nessa segunda semana, ele olhou e falou assim: olha, não dá para ver nada, você está grávida, mas eu não consigo visualizar nada, e vamos fazer o seguinte: volta na semana que vem, você está disposta? Eu confesso que eu fiquei mexida, mas ele falou uma coisa que mexeu muito mais comigo. Ele falou assim, não, eu estava saindo da porta, ele falou: vamos ver o que Deus tem para você. Aquilo mudou todo. Quando ele falou isso comigo, tudo mudou. Aí eu fui para casa, mas ciente de que Deus ia falar comigo o que Ele tinha para mim. Agora não era médico, não era ninguém, era Deus. Porque Ele falou, o médico falou comigo. E na terceira semana que eu fui, ele falou: nossa, dá para ver tudo. Ele já ouviu o coração, ele conseguiu vê-la, ver os órgãos, né? E tudo começou ali, tudo foi vindo um milagre. E eu só falava com Deus: Senhor, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. O Senhor conhece o meu filho ou minha filha antes de ser formado, porque o Senhor que forma. Então é contigo, não é comigo, nem com o médico, nem com ninguém. E uma coisa que eu sempre orei a Deus é que, quando eu deitava, que Ele cuidasse de cada órgão, cada célula, cada coisa cada neurônio de Valentina, tudo, que Ele formasse, mas formasse perfeito. E eu fiz várias ultrassons, e praticamente 15 dias eu fazia ultrassom, e esse médico conseguiu levar várias mulheres para fazer na Unimed. Então era assim, uma das melhores ultrassons que tinha. E tudo dava perfeito. Até o último ultrassom, tudo estava bem. Então foi mais difícil entender tudo que estava acontecendo, que veio acontecer depois, porque eu trabalhei até o último dia, antes da gestação. O último dia era na sexta, na segunda era feriado, e na terça eu ia ter, estava tudo combinado já para fazer uma cesárea. Só que quando chegou na segunda-feira à noite, tudo combinado para terça-feira de manhã estar lá, 1h da manhã a bolsa rompeu e eu fui para o hospital. Na realidade, tudo aconteceu nos planos de Deus e não do homem. Nós fizemos os planos de tudo sair conforme a médica queria, no dia que ela queria, mas Deus que fez tudo conforme Ele queria. Valentina tive a cesárea normal, tudo normal. Ela fez o teste do olhinho, fez os 5 testes do coração, da orelhinha, tudo normal. E passamos um fim de semana antes da descoberta, com 4 meses para 5 meses. Nós passamos um fim de semana, eu lembro que foi aniversário do meu cunhado, nós passamos muito animado foi a festa, todo mundo lá, a Valentina pequena, ela meio enjoadinha, eu sentia assim, um certo medo dela. Toda vez que eu estava perto dela, ela queria uma presença de alguém perto dela para ela dormir. Era a única coisa que eu sentia. Quando eu saía de perto dela, ela chorava, qualquer pessoa saía.
E eu questionava muito dos médicos o fato dela ser estrábica. Eu falava, ela é muito zarolinha. Aí todo mundo, não é normal, toda criança é assim mesmo. Todos os médicos falavam isso para mim ainda. Inclusive eu trabalho com eles. Fala, não é normal, isso é normal. Eu falei, mas vai fazer 5 meses. Eu sei que passei um fim de semana numa festa, né, no sítio do meu cunhado, e numa terça-feira à noite, minha cunhada com Valentina no colo, minha cunhada não, minha vizinha estava com Valentina no colo, e por incrível que pareça, ela ficou na posição da lâmpada, e eu fui brincar com Valentina, e Valentina sempre riu com a boca e com os olhos, tudo junto. E quando ela regalou o olho e riu, eu falei assim, minha filha, a mamãe não está falando com você não, está falando com a vizinha, para de conversar com a mamãe. Mas quando eu encostei perto dela, eu vi uma gotinha dentro do olho dela. Eu achei que era uma lágrima. Eu falei, para de chorar, a mamãe está brincando com você. E eu passei a mão. E a gota não saiu. Era uma gota transparente. Aí eu já achei estranho, passei de novo e não saiu. Aí eu mostrei com a minha vizinha, ela está com uma manchinha no olho estranha. Ela, você está doida, não tem nada não. Falei com o Rubinho, ele também achou que não era nada, que era bobeira minha. Mas Deus, ele não deixa nada oculto. E não deixa a gente também sem ser avisado, porque tudo é no tempo dele. Eu poderia dizer, como todo mundo, 1000 coisas, culpar todo mundo, culpar o médico, culpar Deus, mas eu sei que tudo é no tempo de Deus, e nada acontece por acaso. Eu fiquei meio inquieta aquela noite, eu nem comi direito, sem saber, que eu nem lembrava dessa história de flash, foto que sai, nem lembrava disso, e olha que sou da área de saúde. E quando no outro dia de manhã, 7 horas, eu acordei incomodado, liguei para o meu serviço. Perguntei se tinha oftalmo lá. Ele disse, olha, não tem não. Aí eu pedi para ver uma outra pessoa. Eu disse, não tem agora, mas à tarde tem. Vai começar a atender lá para 1 hora. Eu falei, 11h30 estou aí. Cheguei lá no meu serviço, 11h30, perguntei a um e a outro se tinha como. Ele falou, acho que veio muito de jogo, vai lá e fala você mesmo com ele. E eu parei esse médico no meio do caminho, ele tinha ido para o estacionamento. E eu, achando que não era nada, eu virei para ele e falei, doutor, só por desencargo de consciência, que o meu coração não está legal. Só para o senhor dizer, pode ser que é bobeira minha, mas eu queria que o senhor tirasse essa bobeira da minha cabeça. Eu vi isso na minha filha e eu gostaria que o senhor desse uma olhadinha nela, que me surpreendeu nele, e que eu, como eu trabalho lá, eu sei que as coisas são de outra forma. Ele falou comigo assim, ela está aí, traz ela para mim agora. Quando ele falou isso, eu já dei uma esfriada e falei assim, médico não pede para ver nenhum paciente naquela hora. Ele falou assim, você se importa de eu ver no final, tem muito paciente. Mas ele não, ele pediu para ver na hora. Eu já dei aquela esfriada, peguei ela, levei para ele, e ele falou assim, eu falei, doutor, quando ele pegou todos os aparelhos, eu falei, doutor, dá para ver sem o aparelho, dá para ver só com a luz. Ele estava com o aparelho na mão, eu falei, estou vendo. Ele falou, mãe, ela fez o teste do olhinho. Eu falei, fez, está tudo normal. Tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, ela nasceu aqui na maternidade, todo mundo conhecido. Foi feito o teste, todos os testes, está tudo normal. Ele falou, você se importa que eu faça um fundo de olho nela? Eu falei, não me importo. Ele fez um fundo de olho nela, e eu vi que ele preparava tudo, coisa que não é normal nos médicos de posto, eles prepararam tudo. Ele foi preparando um colírio, diluindo. E quando ele pingou, eu colocamos ela no aparelho, por incrível que pareça, ela segurou o aparelho e botou o queixo certinho. Até uma tem dificuldade de fazer isso, porque eu já passei pelo aparelho e sei que é difícil. Ela não, ela encostou, e eu lembro assim, da palavra dele assim, nossa, eu nunca vi isso. Vou aproveitar e fazer tudo, porque ninguém consegue ficar do jeito que ela está. Ele fez todos os exames, até mesmo para que não houvesse dúvida do que estava acontecendo com ela. E quando ele acabou de fazer o exame, ele levantou. Eu lembro muito bem a palavra dele. Ele falou assim, era o que eu imaginava. Eu falei, doutor, o que você imaginava? Ele, é um problema circulatório, um tumor. Irmãos, ele não precisava falar mais nada para mim. Porque a sensação que a gente tem é que o chão abre e a gente fica solto. É aquela sensação de que o mundo continua girando e a gente caiu de lado e poucas pessoas perceberam. Porque as pessoas levam a vida normal e você está ali vivendo aquilo. Seu mundo tão redemoinho, sem segurar em nada. E eu lembro que na hora eu falei com ele assim, doutor, o senhor acha que é um tumor, não é?
Ele me olhou e falou assim, é um tumor. A única coisa que eu perguntei, qual a chance de vida da minha filha? Ela tem 90% de chance se você correr agora. Porque mãe, ela tem retinoblastoma, ela tem um tumor enorme no olho esquerdo, que provavelmente ela vai perder essas vias, esse olho. E se não correr, esse tumor geralmente se espalha e não tem mais jeito. E eu fiquei meio perdida dentro da sala. A colega minha que estava dentro da sala pegou a Valentina e saiu. E eu fiquei meio sem ação, mas me segurando, porque eu sei que se a gente desaba, eles param de falar o que tem que falar, né? Com medo da nossa reação. E eu me segurei na sala e falei, doutor, pode falar tudo para mim. Ele falou, mãe, enquanto eu esperava para fazer o exame de fundo de olho nela que eu te pedi, eu já entrei em contato com a médica, que é referência do estado para isso, e ela está te esperando amanhã de manhã lá no Hospital das Clínicas. Eu não sei como você vai fazer para falar com ela, porque é difícil, muitas pessoas não entendem isso, é muito raro. Mas eu falei, doutor, não se preocupa não que isso é comigo. Eu tenho um Deus que vai abrir porta. E a gente, aquela noite, eu lembro que eu saí dali, o mundo da gente totalmente perdido. E eu dei de cara com minha irmã, tinha que buscar Arthur, que ele estava sem almoço, eu tinha levado Arthur junto comigo. Mas quando ela viu aquele alvoroço, os médicos tudo correndo, que me conhecia, ninguém entendendo nada, e todo mundo junto em volta, os médicos pararam de atender, vieram tudo para a recepção, e eles, assim, uns me abraçavam, e eu meio sem ação, tentando ser forte, ao mesmo tempo, assim, querendo desabar sozinha, e eles falavam assim, não se preocupa não, tudo vai dar certo, eu já vi pessoas assim, crianças assim, que sobreviveu, eu já vi gente que fez cirurgia na cabeça, não sei o quê. Eu ouvi aquilo tudo, mas a única coisa que vinha na cabeça é que a minha filha estava com câncer. E até que ponto as pessoas estavam dizendo a verdade, ou só queriam me consolar. Tudo desmorona. A gente vem com a sensação de que, será que eu fiz algo errado? Porque isso tudo está acontecendo comigo. Tanta gente ruim aí, tantas pessoas que, sabe, ruim, por que comigo? Por que com a minha filha? E foi uma das perguntas que eu fiz a Deus. Mas foi uma pergunta muito, um espaço muito pequeno, porque Ele me respondeu prontamente no meio da minha dor. E por quê? Que o filho de gente ruim tem que doer, também tem que passar pelo câncer. E é verdade. É criança como minha filha. Por que tem que passar? Porque o pai é ruim, porque a mãe é ruim, tem que pagar por eles? Eu falei, meu Deus, o que eu estou passando, ninguém tem que passar, mesmo que seja ruim. Porque eu não desejo essa dor para ninguém. E dali Deus só falou que sim, minha filha, eu estou no controle de todas as coisas. Tudo me pertence. A sua filha me pertence. E eu estou no controle de todas as coisas. E dali a gente... O Beval foi para casa da minha irmã, levaram para casa da minha irmã, e lá o alvoroço encheu a casa dela, porque todo mundo ficou sabendo, a família, e foi a família meio agitada, encheu de gente, e eu só queria ficar sozinha para formular tudo o que estava acontecendo. E fui para casa. À noite o Rubinho chegou, meu irmão, aquela noite, eu olhava para minha filha, eu chorei a noite inteirinha, eu passei a noite acordado, só chorando, não acreditando assim, como veio para minha mão, foi tanta luta já, gravidez, eu nem esperava. Eu falava assim, eu não esperava mais, para mim eu estava na menopausa, estava já fazendo academia, e de repente eu descobri que eu estou grávida, eu estava achando que estava com anemia, fiz exame para saber se eu estava com anemia, acabei descobrindo que estava grávida, e me acontece tudo. Eu pedi tanto ao Senhor para cuidar da minha filha, cada célula, cada órgão, orar todos os órgãos da minha filha. E não entendia muito bem, mas eu fui tentando caminhar, não me descontrolar espiritualmente, porque eu tinha que ter força até para dar para minha família, para o Beval, eu tinha que ser forte. E fui para o Hospital das Clínicas no outro dia de manhã, não sabendo como eu ia conseguir entrar naquele setor, porque geralmente os médicos ficam lá no fundo, você entra no corredor, sempre tem uma porta, e eu tinha falado com o médico que eu consegui, que Deus ia abrir a porta. Eu estava com uma fé que eu não sei nem de onde eu tinha tirado tanta fé, no meio da dor. E eu lembro que eu perguntei a uma senhora assim, aqui que é o hospital? Ela, você tem que ir para lá, ó, tem uma fila lá enorme para você pegar.
Eu falei, tá, senhora, eu só queria saber se é aqui. E tentando imaginar como é que eu ia chegar, e comecei a falar com Deus. Falei, pai, como é que eu vou chegar lá? Como eu entro naquela porta, Senhor? É muita gente para passar. Daí eu comecei a ouvir uma pessoa chamando. E começou a gritar. E eu falei, gente, eu conheço essa voz. Eu comecei a pedir licença. Como essa pessoa estava chamando vários nomes, algumas pessoas acharam que eu estava pedindo licença porque eu era uma das pessoas que estavam sendo chamadas. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu dei de cara com um colega meu que trabalhei com emergência de carabina. E eu falei assim, ei, tudo bem com você? Ele, ei, me abraçou, falou, o que você faz por aqui? Eu falei, eu preciso falar com a médica. Ela vai começar a atender 9h30 da manhã. Mas ele disse que é muito difícil chegar até ela. Ele falou, não se preocupa não que você vai entrar, você vai ficar lá dentro. Irmãos, ele me colocou lá dentro, ele providenciou a ficha. Quando ela chegou, ele me botou lá dentro da sala dela. E eu não esqueço a expressão dela quando ele entregou a carta a ela, que ela, quando eu entrei na sala, ela ficou me olhando. Aquele olhar de pena, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança, essa mãe? Ela não tem noção. E ela me olhava assim, eu falava, meu Deus, é muito grave. E essa médica ela só falou, o que ele falou para você lá? Eu falei, ela está com retinoblastoma bilateral nos 2 olhos e quando eu vim para cá, que a senhora que vai encaminhar para tudo tem que encaminhar e confirmar, pedir um ultrassom. Ela falou assim, olha, mãe, eu não preciso confirmar nada, é o que ele falou mesmo, só estou afirmando o que ele te falou e é isso aí, você precisa ir com urgência para São Paulo. E eu falei, doutora, qual a chance de vida da minha filha? Ela, chance de vida, sua filha tem 80%. Eu falei, nossa, está baixando. Era 90 ontem, hoje já é 80%. Ela falou assim, mãe, tem que correr mesmo, não é rápido. E me deu as papeladas. Eu fui atrás dos diretores do Hospital das Clínicas, todos estavam em curso, só ia voltar na segunda-feira, e ensinaram na quinta-feira de manhã. E a descoberta desse tumor foi numa terça. Eu sei, irmãos, que Deus abriu porta onde não tinha. Eu tenho que frisar isso. Se está nas tuas mãos fazer o bem, faça, sem olhar a quem. Ajuda quem for, seja em que for. Se você pode, você faz. Porque com certeza o nosso Deus, Ele retribuirá e você colherá 100 vezes mais do que aquilo que você plantou. Sem olhar quem, irmãos. Independente que seja emprego, pro teu irmão, pro teu amigo, pro teu vizinho. Mesmo que você acha que ele não presta, que ele não merece. Ajuda. Passa para a pessoa e fala assim, é com você, eu te indiquei. Você foi bom. E fica com você. E faz a mesma coisa com ele. Eu te indiquei. Faça, honra aquilo que você recebeu. Mas faça o bem sem olhar quem. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque eu fiz, irmão. E recebi 100 vezes mais. Foi tudo muito corrido em 3 dias. Mas em 3 dias, Deus abriu porta onde não tinha. Eu estava dentro da Secretaria de Saúde, sendo que eles não atendiam na sexta-feira, eles não abrem para fora, só interno. E eles me atenderam e em meia hora que eu saí de lá, deixei todo o processo, eles me atenderam e eu fui para a casa de Beatriz aqui em Camburi. Foi só esse prazo de sair dali da estação ferroviária, que é ali que é o CRE metropolitano. E quando eu cheguei na casa de Bia, eu já recebi uma ligação dizendo que a consulta de Valentina já estava marcada para São Paulo, para o GRAAC. E tudo foi muito corrido no processo, tudo se adiantou. E dia 5 de outubro, eu estava viajando, partindo para São Paulo. Dia 6, foi a primeira consulta de Valentina com as médicas do oncologista do GRAAC. Eu lembro que eu entrei na sala, tinha 3 médicas na sala, elas olharam tudo, pegaram os papéis na minha mão, falaram que eles tinham conversado comigo, eu falei que era bilateral, que foi o que o oftalmo passou. E na hora que elas estavam preparando tudo, que é o protocolo de cada quimioterapia, eu falei, doutora, eu tenho uma ressonância que eu fiz em Vitória, eles disseram que não era para me trazer. Vocês vão fazer todos os exames outra vez, mas não tinha necessidade de eu trazer, não. Mas doutora, eu trouxe, eu ia deixar em casa para quê? Eu posso? Ela falou, tá aí? Eu falei, tá. Eu fiz a ressonância lá. Vocês querem dar uma olhadinha? Ela pegou a ressonância e em menos de 1 minuto ela olhou para mim e falou assim, mãe, o que falaram com você nessa ressonância? Eu falei, não falaram nada, porque ninguém viu. Ela pediram, mas eu falei, não deu tempo não. Foi muito rápido a minha vinda para cá e ninguém conseguiu ver a ressonância.
Aí uma das médicas se levantaram, saiu da sala e logo depois veio uma outra médica, mais senhora, sentou de frente para mim e perguntou: mãe, o que te falaram? Aí eu relatei a história, que era bilateral, e tornei a perguntar qual a chance de cura da minha filha. Ela falou assim: mãe, deixa eu te falar, a sua filha não é bilateral, sua filha é trilateral, porque essa ressonância que você trouxe mostra que ela tem um tumor no cérebro também, que é na glândula pineal, um local de difícil acesso, mas que é pequeno. Então toda a química dela, o protocolo muda. A partir de agora muda tudo. E naquele momento eles mudaram tudo, já entraram com urgência. E só que eles me falaram que era raro, não. Só tinha. Valentina era o segundo caso. Lá. E isso eles não me comunicaram. Eu lembro que eu desabei a chorar nessa hora, eu pedi desculpa. Ela falou assim: não, mãe, é normal. Você é da área de saúde, você abriu o leque todinho agora. Eu tenho certeza que você já fez as químicas, você já está praticamente com sua filha no caixão, né? Aí eu balancei a cabeça, ela falou assim: fecha o leque e vamos viver cada etapa. Aí eu falei com ela assim: doutora, e qual a chance de vida da minha filha? Ela: mãe, 70%, mas nós vamos entrar com tudo que a gente puder e sua filha tem chance de cura, e cura total. Aí ela falou que era 4 sessões de quimioterapia, de 20 a 21 dias, e seria 3 dias seguidos de quimioterapia em cada sessão, e ela ficaria internada por ser muito pequena, eles não sabiam a reação dela. E ela começou a quimioterapia. Ela começou já uma bateria de exames, colocaram porte nela imediatamente para não ter que ficar furando ela. E colocaram porte no peitinho dela. Logo depois já fizeram fundo de olho, foi constatado realmente tumor no olho esquerdo muito grande e que ela perderia essa vista. E ali já começou a correria para fazer exame. E ela falou assim: eu preciso conhecer o corpinho da sua filha. Mas eu sabia que ela queria saber se tinha célula cancerígena espalhada. Mas para honra e glória do Senhor, quando ela fez todos os exames, não tinha nada, a medula estava limpa, tudo dela estava limpo, cada tumor estava no seu devido lugar paradinho. Um não afetava o outro, nem mexia com o outro. Eles simplesmente nasceram ali, ficaram cada um parado, sem se ligar um no outro. Ela iniciou com a quimioterapia, se não me engano foi dia 18 de outubro. No segundo dia de quimioterapia, ela deu diarreia e se assou toda, porque a quimio é muito pesada. E ela falou que deveria ser uma quimio muito pesada para atingir o tumor do cérebro. E quando ela iniciou a quimioterapia, no segundo dia, Valentina, ficou com o olho todo vermelho, inchado. Mas como ela tinha chorado muito por causa da assadura, eu fiquei meio na dúvida. Mas eu falei com vocês que Deus, Ele não deixa nada oculto. Então Ele fazia eu ver as coisas onde eu não conseguia, onde ninguém via. E eu lembro que aquilo me incomodou, como tinha me incomodado quando eu vi o tumor de Valentina. E eu olhei para a menina e falei que eu queria que a doutora avaliasse o olho dela. Aí veio uma médica residente, olhou e falou assim: é conjuntivite, vamos pingar colírio. Aí ela falou, mas isso não entrou em mim, não entrou no meu coração que era conjuntivite. Eu deixei aquilo durante o dia, fui pingando colírio que mandaram. Quando chegou à noite, houve uma indisposição entre eu e a enfermeira, um tratamento que ela teve, eu não gostei e eu bati de frente com ela. Porque primeiro eu pedi que eu queria uma segunda avaliação, ela falou que a médica já tinha avaliado e acabou, era aquilo e acabou. Eu falei: eu não quero avaliação da primeira médica, eu quero uma nova avaliação, porque para mim isso não é conjuntivite. Aí infelizmente eu tive que me identificar que eu era da área de saúde, que eu era enfermeira, e que eu sabia que aquilo não era conjuntivite. Ela: mas a médica sabe. Eu falei: não me interessa o que a médica sabe, eu quero uma outra avaliação. Depois de muita luta, eles trouxeram outra médica. Depois da minha discussão com essa enfermeira, por outro caso também, ela acabou assim, porque lá é assim, se você se dispõe com alguém da enfermagem, todos eles têm medo, porque é comunicado automaticamente à direção, e a direção, eles tomam providência na hora. A enfermagem é chamada, e eles falam que você não pediu para estar ali com seu filho ou sua filha, mas o pessoal da enfermagem ou da área médica pediu. Eles estão ali porque pediram para estar ali. Então, ela ficou com medo, eu nem sabia disso, que era o segundo dia de químio. Ela ficou com medo e chamou a médica. Eu lembro que a médica chegou perto de mim e falou: o que foi, mãe? Fala. E a outra que tinha avaliado, mas veio junto no meio.
Aí ela falou assim, olha, eu falei, doutora, pra mim isso não é conjuntivite, não está melhorando o olho da minha filha, eu queria que a senhora avaliasse, por favor. Aí a outra, mas eu já avaliei, eu falei, eu queria uma avaliação, eu ignorei ela e falei, eu quero uma avaliação da senhora, a senhora pode, por favor, olhar minha filha? E ela bateu o olho na Valentina, na mesma hora ela falou assim, mãe, ela teve secreção no olho, eu falei, não, doutora, por isso que eu acho que não é conjuntivite. Ela falou, mãe, não é mesmo. A sua filha está tendo uma celulite no olho e ela tem que ser internada com urgência, ela tem que se subir agora e entrar com antibiótico. Vai mudar tudo dela. A quimio permanece, mas ela entra com antibiótico urgente. E naquela mesma hora eles arranjaram um quarto pra gente, nós subimos. E Valentina foi tratada de celulite no olho. Eu lembro que eles mandaram chamar o médico oftalmo. Isso foi no dia 23 de outubro, eu lembro muito bem que era meu aniversário. O médico entrou às 7 horas da manhã, olhou ela e falou assim, ele entrou com outro oftalmo. O médico que comanda essa área entrou com um aluno, que é residente, e falou com ele assim, o tumor está reagindo, a química está fazendo efeito. Aí aquilo encheu meu coração. Eu falei, graças a Deus. Eu pensei comigo, e ele falando com o médico, o residente, tá tendo efeito e olha aqui, ele apertava o olho de Valentina, mexia de um lado, mexia de outro, o tumor está virando caroço, está endurecendo, isso é bom. E virou a mãe. É isso mesmo, ela está tendo uma celulite, nós vamos botar um colírio agora, vou botar tudo que for necessário para ela não sentir dor, mas vai ser tirado do seu olhinho mesmo. Aquilo dá uma dor, porque era meu aniversário, parece que foi um presente que eu recebi logo de manhãzinho, vou tirar o olho dela, e eu falo assim, o senhor não vai deixar tirar. E eu me apeguei muito nisso, de que não ia tirar o olho dela, que não ia. E recebi muita palavra também de que não ia ser tirado. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, seja feita a sua vontade. Dessa etapa toda, irmãos, ela ficou vários dias, porque ela ficou, após químio, geralmente abaixa a imunidade de 7 a 10 dias. A gente já sabe de qual, abaixa toda a imunidade, a criança às vezes precisa tomar plaquetas, precisa tomar sangue. Com Valentina não foi diferente. Ela teve que tomar sangue, teve que tomar plaquetas. E quando achava que a gente ia receber alta, a Valentina ficou neuropênica. É quando tudo abaixa, não só ela precisa de plaquetas de sangue, mas tudo nela está baixo e ela precisa de uma atenção maior no hospital. E ela ficou internada. Com eles olhando tudo, eu lembro que nós ficamos, acho que uns 15 a 20 dias com ela internada. Não, uns 15 a 18 dias internada. E nós saímos dali. Com 21 dias que ela tinha feito a quimio, ela já estava pronta para outra. Para a honra e glória do Senhor. Ela não fugiu nenhuma etapa da químio. Sempre ela estava pronta para outra. Deus preparava ela para outra. E eu só descobri isso também, que isso era raro, porque eu lembro que a médica pegou ela no lugar, porque entre esses intervalos a gente tinha que passar pela oncologia. E eu passei na oncologia, a médica falou assim, eu lembro que ela não tinha dado muita atenção a Valentina na primeira vez, assim, e os outros médicos tudo babavam a Valentina, pegava ela. E eu lembro que ela pegou a Valentina e falou assim, garota, no meio do corredor, você é minha paciente predileta. Eu dou uma ordem e você cumpre ela. E vamos agora para a terceira etapa. Para a terceira etapa, você está ótimo. E passando todas as etapas da quimio, ela tinha que passar aquilo que todos passavam. Tomava sangue, plaqueta, baixava tudo, mas sempre estava lá bem. Às vezes eu que estava meio recaída, mas ela estava bem. Mas eu olhei do lado dela o tempo todo. Irmão, foram 4 sessões de quimio. Todas, ela ficou muito bem, apesar de tudo. Várias internações, mas ela sempre se saía muito bem. E eu lembro que a última sessão de quimio foi dia 29 de dezembro. Ela tomou a primeira da quarta. E eu orava a Deus sobre cada quimio, cada dia que passava. Eu falei, Pai, até aqui nos abençoe, Senhor. Abrevia esse dia, Senhor. Todas as quimios eu pedia a Deus para abreviar o dia, para passar rápido. E quando terminava aquele dia, eu falava, Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor nos acompanhou, até aqui o Senhor foi conosco. Porque a dor era muito grande. Ela não tinha reação, assim. Tomava quimio, parecia suco para ela, mas para mim, que sabia o que estava acontecendo, era uma dor. Eu passava aquele dia sentado do lado dela ali, ela brincando no berço. E Deus foi brandando tudo, me acalmando. E eu lembro que no dia 31 de dezembro, fazendo um ano hoje,
8 horas da noite, ela recebeu alta da última quimio dela no hospital. Nossa, eu glorificando entrando o pai, fui para casa, morava perto. Eles me liberaram à noite porque eu falei, não, eu quero para minha casa, deixa eu ir para casa. E como eles já sabiam, eles me liberaram. Nossa, eu lembro que eu só queria deitar na minha cama, depois de ficar tanto tempo no hospital. Eu fui para o apartamento aquela noite, a Graça estava comigo, na verdade. E o Rubeval estava lá, mas Arthur foram lá ver a gente, passar o virado do ano. Eu fui para casa tão feliz de ver meu marido, meu filho. Me sentei ali, nem acreditando. Eu falei, ai Senhor, não é minha casa é Vitória, mas eu fico feliz de estar aqui, estar fora do hospital. Eu lembro como se fosse hoje, porque é um ano hoje. Graça fez uma sopa, nós tomamos, fez a virada do ano. Irmão, no dia 1º de janeiro, nós estávamos voltando, 10 horas da manhã, com a Valentina para Catapora. Ninguém entendeu como ela pegou aquilo. Para fazer um resumo geral, a Valentina ficou 3 meses de Catapora, deu 3 meses, 4 vezes de Catapora. Ela ficou 21 dias a primeira vez, tomou antibiótico, 2 dias estava em casa, voltou de novo a Catapora. E aquela luta, eu lembro que na 4ª vez a doutora falou assim, não, vai subir e vai fazer um aqui agora. E quando ela fez a químio, quando a doutora decidiu fazer uma químio para prepará-la para o transplante, eu vi no pé de Valentina, na hora que eu tirei a roupa para ela ser examinada, 2 bolinhas. Falei, doutora, ela tem uma bolha aqui no pé, é impressão minha, eu posso estar paranoica, só dá uma olhadinha. A doutora, não brinca não, mãe, ela vai subir agora para fazer uma químio. E quando a doutora veio avaliar, viu mesmo, falou, mãe, eu vou ser sincera com você, eu não sei mais o que fazer com sua filha. Vai para casa, nós vamos ter uma reunião e nós vamos decidir. Mas Deus, Ele preparou tudo e nada escapa do controle dEle. Nada, Deus tem no controle de tudo, mesmo no meio da dor, no deserto. Deus, uma infectologista conheceu uma médica imunologista do Hospital São Paulo, e essa imunologista falou assim, eu quero conhecer essa criança, traz ela para os exames para mim. E quando eu cheguei lá, eu e minhas 2 irmãs, chegamos que elas já estavam lá nesse período, a doutora olhou e falou, eu nunca vi isso, mas mãe, nós vamos tentar alguma coisa. Aí ficaram uma discussão lá do que ia fazer, no final decidiram que ia fazer imunoglobulina, e nós descobrimos que, e ela falando que era muito caro, o governo liberava fácil, e naquela discussão toda, alguém falou que no hospital que ela fazia tratamento tinha essa medicação. E ela falou, então vamos resolver isso. Eu sei que o hospital entrou em contato com o outro e entraram com a imunoglobulina e com a ciclovir, que foi permanente nela. E ela falou, temos que preparar essa criança urgente, transplante, porque eles estavam já com medo, tinha 3 meses que ela não fazia químio nenhuma, e eles estavam com medo do tumor voltar a crescer e perder o controle. Eu sei que, irmãos, que um mês ela fazendo imunoglobulina toda semana, ela estava preparada, botaram ela urgente para fazer o transplante, ela fez todos os exames de novo, e a medula estava limpa, coletaram dela, coletaram todas as células dela numa máquina, e botaram lá, e congelaram, e fizeram toda a preparação para ela urgente. E Valentina, no dia 27 de abril, a Valentina fez o transplante de medula dela para ela mesma. Primeiro ela fez uma químio super pesada, que ela não podia usar fralda, ela não podia usar nada, ela tinha capelado o tempo todo, porque qualquer coisa que colocasse nela, até fralda, derretia no corpo por causa da químio, que é muito forte. E foi a químio de 6 dias. Essa químio vem de fora e só é permitido mediante a muita papelada para resolver. O governo quer saber por que está fazendo, porque ser muito cara também. Eu sei, irmãos, que dia 29 de abril, Valentina fez. Dia 27 de abril, Valentina fez a químio, fez o transplante e surpreendeu todos os médicos, porque com 3 dias, porque geralmente o transplante que é de 10 a 15 dias que começa a responder. Valentina, com 3 dias que tinha feito o transplante, ela já estava produzindo célula. A médica falou, não quero nem abrir a boca, mãe, para não assustar e dizer que é coisa da nossa cabeça. Eu falei, doutora, não é não, doutora. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas.
Eu creio que minha filha está produzindo célula. Ela, mãe, eu nunca vi isso. Eu falei, doutora, eu tenho certeza. E ela fez todos os exames. Foi comprovado que Valentina já estava produzindo célula rapidamente e ocupando todo o espaço da medula que estava vazio. Aleluia! Irmãos, é com muita alegria que eu informo para vocês que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é soberano. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor. Porque sem Ele, nada do que existe seria. Ele é autor e consumador de todas as coisas. Ele é o Deus do universo. Minha filha, eu falo porque ela é minha filha. E vivi isso. Eu vivi cada coisa, cada milagre. É porque eu não posso falar muito, eu tenho 20 minutos de gravação. Minha filha é milagre em muitas coisas. E vou dizer, minha filha recebeu plaquetas, quase morreu nos meus braços. A sensação de impotência, a sensação de você não poder fazer nada e ver uma vida se esvairando é tremenda. Eu nunca tinha passado por isso, eu tinha passado por outras vidas que eu cuidei. A sensação é horrível quando é sua filha. E hoje, naquele momento eu sabia que, meu Deus, Ele estava no controle. Eu falei com Ele na hora, quando todo mundo ficou apavorado. E hoje eu declaro aquilo que eu vivi e tenho vivido. Um Deus de milagre. Um Deus que tirou meu marido, quem conhece a história, de uma UTI, que a chance era 0. Um Deus, esse mesmo Deus, tirou a minha filha do leito da morte e trouxe vida. Quando me convidaram para vir aqui na frente dar um testemunho, irmãos, que luta. Valentina ficou doente, Valentina ficou gripada, Valentina foi para São Paulo, foi um dos piores dias da minha vida em São Paulo. Ela ficou ruim e através da ressonância descobriu que ela estava com sinusite. Mas em meio a tanta luta, eu recebi a notícia de que minha filha está curada. Ela não tem, o tumor do cérebro virou um cisto inativo, não tem célula nenhuma. Ela perdeu um olhinho e usa uma prótese que nem parece. E o outro olho não tem nenhuma célula cancerígena e ela enxerga muito, muito bem. Aleluia. E não existe mais nada. Eu só vou lá para manutenção, que é o que eles chamam. Porque como é um câncer, geralmente é traiçoeiro, eles vigiam. Mas geralmente esse, quando elimina. E eu recebi notícia de que isso era raro. Só tem uma criança que fez isso. E através dessa criança, por causa dessa criança, eles resolveram fazer a mesma coisa em Valentina. E hoje Valentina está aqui. Minha filha é linda, né? Para mostrar a glória do Senhor. Nosso Deus cura, nosso Deus ressuscita mortos, nosso Deus salva. Eu queria agradecer a igreja que orou, intercedeu, e vou dizer para vocês, e vou repetir sempre, muito obrigada. Vocês não sabem como vocês estavam em espírito comigo lá. Porque cada luta que eu passei, eu lembrava da igreja e falava assim, não estou sozinha. Meu Deus de paz, aquele que a igreja está intercedendo. Porque eu sei, Senhor, que no meio da igreja tem justos orando pela minha filha. E a oração do justo tem todos os seus efeitos. Eu queria agradecer a cada um, porque eu sei que todos vocês intercederam. E aqui está o milagre da vida. Aqui está o fruto das orações de cada um de vocês. Muito obrigada em todos os sentidos, tá? Da ajuda espiritual, da ajuda material, tudo aquilo que chegou até mim. Eu sou muito grata. E eu quero abençoar a vida de cada um, sabe? Por tudo que fez. Que Deus retribua vocês 100 vezes mais do que vocês fizeram por mim. Tanto na área espiritual quanto material. Muito obrigada, irmãos. E fica na graça do Pai, né? A paz do Senhor Jesus, viu? Muito obrigada por tudo. Obrigada, Tia.